A dívida dos estados deve retomar a pauta do Congresso com o fim do recesso. O consórcio Nordeste tem atuado pedindo isonomia no projeto de lei. Quem traz mais informações, mais detalhes é, claro, João Paulo Biagi. Pois é, Tardan, e todos os estados estiveram presentes hoje lá na residência oficial do Senado para conversar com o presidente Rodrigo Pacheco sobre esse projeto de lei que trata da renegociação da dívida dos estados. A agenda foi muito cheia, até por causa disso eu estou em casa. Acompanhei cedinho lá na frente da residência oficial do Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, onde os governadores foram para pedir tratamento igual. Isso porque, Tardan, 4 estados do país todo ocupam aí 90% da dívida com a União. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e também Rio Grande do Sul. E eles vão ser beneficiados em quase 40 bilhões de reais se esse texto feito pelo próprio Rodrigo Pacheco for aprovado no Senado Federal. Então, os governadores do Nordeste que não têm esse perfil de superendividamento querem um tratamento igual. Bom, já que vai se beneficiar esses 4 estados dessa maneira, os outros estados da federação, as outras unidades da federação, precisam também ter algum tipo de benefício dentro desse projeto de lei. A gente falou mais cedo com a governadora Fátima Bezerra, ela que é a presidente do Consórcio Nordeste, ela explicou como foi essa negociação com o Rodrigo Pacheco. Vamos acompanhar. É legítimo que os estados superendividados, 4 estados, que respondem por 90% do estoque de dívidas com a União, enfim, pleiteie a renegociação dessas dívidas. Contudo, é necessário que os estados menos endividados sejam também contemplados nesse processo de renegociação das dívidas, sob pena, se isso não acontecer, de agravar cada vez mais as desigualdades do ponto de vista regional, socioeconômico. Ou seja, o que nós temos enfatizado é que esse tema precisa ser encarado, precisa ser tratado olhando a realidade do Brasil como um todo. Não é justo, não é desejável, que os estados menos endividados, inclusive que fizeram o seu dever de casa, como os estados do Nordeste, no processo de renegociação dessas dívidas, eles não sejam exatamente contemplados. Tardan, só para a gente ter uma ideia dessa dívida dos estados, eu falei mais cedo com o governador Eumano de Freitas, que estava aí nessa agenda, a gente viu aí atrás da governadora Fátima Bezerra, ele me disse que o seguinte, a dívida do governo do Ceará com a União é de 1 bilhão e 200 milhões de reais e o governo precisa pagar 4 milhões por mês. Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma dívida de 90 bilhões de reais com a União, tendo que pagar cerca de 1 bilhão e 800 milhões todo mês. Ou seja, o Rio Grande do Sul paga mais do que o estoque da dívida do Ceará, por isso está tentando fazer essa renegociação. E os estados do Nordeste e do Norte também entendem isso, que há essa necessidade por parte desses 4 estados, mas também querem benefícios. E quais benefícios são esses? Nessa renegociação dos estados, eles vão ter o abatimento aí da dívida, do indexador da dívida, é a taxa de referência, para somar ali no IPCA e resultar nos juros. Hoje é de 4% mais o IPCA, que é o menor índice de juros do mercado, por isso essa negociação com a União. O que esses governadores do consórcio Nordeste pedem é o seguinte, já que vai ter esse abatimento de 2%, que eles sejam destinados para um fundo equalizador. E esse fundo equalizador, que vai receber esses 2% de pagamento de dívidas, eles sejam distribuídos por meio do Fundo de Participação dos Estados, para todos os estados, endividados ou não. Eles também pedem ajuda do governo federal e do Congresso Nacional, por meio desse projeto de lei, que haja também a previsão de renegociação com bancos, instituições financeiras, principalmente Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, instituições que são públicas. E aí é isso que o governo quer, os governadores querem uma ajuda maior para pagar as dívidas com as instituições financeiras. Já que não tem dívida com a União, que seja então a renegociação com as instituições financeiras.
projeto de lei vai ser votado na próxima semana, mais precisamente na terça ou na quarta-feira. E o presidente Rodrigo Pacheco se mostrou receptivo às demandas do Nordeste. É bom a gente lembrar, Nordeste tem 9 estados, 27 senadores. Então, se eles não forem contemplados, é muito provável que o projeto de lei que trata sobre a dívida dos estados não seja aprovado no Senado Federal, Tardan.